Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. E hoje eu estou muito bem acompanhada, que está aqui comigo o Bruno Carvalho, ele que é diretor do JRS, também faz parte aqui dessa bancada, né, Bruno? De novo, né? É sempre importante a gente estar aqui trazendo bastante informação do nosso mercado, e ainda mais com presenças ilustres, que nem a gente tem mais hoje, mais uma vez aqui. Lembrando que o Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. E hoje o nosso episódio está mais do que especial, como o Bruno disse, porque a gente está recebendo um nome respeitadíssimo do nosso mercado de seguros. Estamos falando de Leonardo Neustadt, ele que é diretor da Icatu. Bem-vindo, Léo. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com a JRS novamente. Né? Vocês são responsáveis pelo muito que se faz de informação, de disseminar informação de qualidade para o nosso mercado. Então, estou um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje vai ser uma verdadeira aula aqui com o Léo, mas eu não li, mas eu faço questão de ler que o Léo ele tem 26 anos de trajetória no mercado de seguros, passou por empresas nacionais e multinacionais e reúne informações que conecta aí direito, gestão, ética, liderança e estratégia. Vamos falar sobre transformação da proteção no Brasil, a força do relacionamento com o corretor, cultura organizacional e os caminhos da evolução do setor de seguros. Mas, Léo, para a gente começar, a pergunta de R$1 milhão. Nos fala como é que é a pronúncia do teu sobrenome, pra gente nunca mais errar. Vamos lá. Neustadt. Neustadt, viu? Eu conheço 25 anos, nunca falei isso. É que o Léo é tão querido que ele não se importa, né? Que a gente pronuncie de outras formas, ele aceita também. Mas, Léo, conta pra gente uma história que ninguém conhece, ou melhor, que muitos conhecem, né? Mas que tem certamente as suas peculiaridades. Como é que tu caiu no mundo do seguro? Sim, foi, na verdade, para muitos, né? Acabou sendo algo não muito planejado, né? Minha formação original foi na área do direito, né, jurídica, e num primeiro momento eu fiz parte de uma área jurídica de uma multinacional, como estagiário, já na época da faculdade também, e acabou que migrei para a primeira seguradora, na época, na área do saúde, né, por uma indicação que recebi para participar de um processo seletivo e acabei iniciando a caminhada lá. E aí, o curioso, eu estava indo para o jurídico dessa seguradora. E aí, num dado momento, me perguntaram se eu aceitaria uma posição para a área de negócio dessa seguradora. Eu achei aquilo um pouco diferente para mim, me falaram de perspectivas, me falaram de uma série de coisas, eu era bem jovem, e aí falaram, por que você não aceita e experimenta para ver o que você pode se desenvolver nessa área? Eu falei, então vamos lá. E aí resolvi entrar. E aí isso foi há 26 anos atrás. Então a gente começou uma trajetória nessa seguradora e foi sendo um processo de desenvolvimento muito bacana ao longo do tempo. Que legal, Léo. Aqui a gente brinca que eu sou a pauteira e o Bruno é o freestyle, né? Boa! Vai sentindo ali na hora. Mas eu sempre preparo a nossa pautinha aqui, o Bruno também dá uma lida na pautinha. E quando eu peguei ali a tua mini bio, que de mini não tem nada, né? Tem um currículo bastante extenso e legal, uma trajetória legal. Eu vi que tem uma formação que une direito, gestão empresarial, coaching e até bioética. Como que essas experiências, Léo, elas ampliam a tua visão, né, de negócio, de setor de seguros? Olha, eu diria que foi muito bacana ter tido experiências diferentes. A minha formação acabou sendo muito multifacetada, né? Então, foi juntando um pouco daquilo que eu gostava demais e queria saber, queria aprender mais, com aquilo que eu entendia que era importante também desenvolver, né? Eu acreditei desde muito cedo de que o caminho da vida da gente passa por muito estudo, passa por querer realmente se desenvolver. Eu me dediquei demais a estudar, a ler demais, eu sempre gostei muito de ler, e isso acabou me atraindo para diferentes assuntos e temas. E ao longo da caminhada foram surgindo situações, oportunidades que me atraíram demais e me focar. Então, determinados temas que acabaram me levando a estabelecer realmente como formação. E aí essas passagens acabaram sendo um pouco nesse sentido também. Bioética, Léo, tô curiosa. Comenta lá. pra gente como é que foi essa passagem, esse estudo, né, na tua vida, o que tu leva no dia a dia? Olha, como eu disse, eu tinha feito a graduação em Direito, né, feito cursos na área financeira também, enfim. Eu sempre gostei de filosofia e, em dado momento, me atraiu muito determinados temas. E eu não sabia também, na época, do que se tratava bioética, até que eu tive contato com essa cadeira, né, com esse curso de pós-graduação, foi na Fiocruz, do Rio de Janeiro,
Quando eu procurei entender um pouco melhor, aquilo eu achei tão incrível e diferente de tudo que eu tinha visto até então, que eu resolvi me inscrever e fiz essa pós-graduação lá, né? A bioética, basicamente, ela trata de conflitos envolvendo situações a gente fala das ciências da vida, né? Então, envolvendo questões médicas, jurídicas, da biologia. Então, assim, se a gente pudesse dar alguns exemplos, né? Eu daria, por exemplo, o uso de células-tronco. É um fator que é discutido dentro da bioética, questões ligadas à eutanásia. Todo tipo de conflito que envolva a ética e a moral nas relações humanas e a sua relação também com o meio ambiente, as demais espécies, o cuidado com o meio ambiente, é tratado dentro da bioética. Então, é um tema bastante amplo, são muitas matérias distintas, mas que se conectam. É um pouco disso tudo que a área da medicina tem, com a da biologia, com a do direito, um pouco disso tudo. E acabou dando uma visão muito bacana e diferente daquilo que eu achava que sabia alguma coisa e depois eu fui descobrir que não sabia tanto. E hoje, dentro dessa colocação que tu fez, juntando todo esse histórico, né? A gente comenta que quando a gente cai na área comercial, ou a gente tem o dom, ou a gente é jogado dentro dela e aprende. É verdade. Né? Então, tu citou que sempre foi um cara muito estudioso em relação a isso. Aí, juntando o direito, o coaching e a questão da bioética, todas elas tratam do humano, do ser humano, de pessoas. Isso foi desde sempre a questão de querer cuidar, até o cargo que tu exerce hoje, né, em relação a pessoas, né? Cuidar de pessoas, proteger pessoas, enfim. Isso veio de berço, foi aprendendo no meio do caminho, ou caiu na gente e gostamos. Caiu no nosso colo e a gente acabou gostando. Como é que foi pra ti essa experiência? Olha, Bruno, é muito legal a tua provocação, né? Mas eu diria que é bem nessa linha, tá? É gostar de gente, ter curiosidade pelo novo, ter curiosidade por pessoas, as características diferentes de um e de outro, o que leva um a desenvolver certas coisas e outro completamente diferentes. Eu penso que primeiro, né, fazer uma faculdade de Direito está lidando exatamente com essas questões envolvendo conflitos humanos, de alguma maneira, né? Litígios, discussões e discussões complexas, né? Parece que não, mas tem ali alguma habilidade ou alguma coisa sendo desenvolvida na parte comercial, que é negociação. Envolve muita negociação mesmo dentro do direito, né? Mas, claro, eu percebi com o tempo, né, durante ali os primeiros passos, que o meu caminho iria para a vocação muito para a área de negócios. E foi o que acabou permeando e trilhando a minha carreira como um todo. Então, claro, ali depois as formações foram se agrupando, indo muito nessa direção. Essa parte de coaching, essa parte envolvendo gestão, muita coisa relacionada à gestão e liderança, foi no sentido de cuidar de gente, de me relacionar com pessoas em alto nível, né, de ter boas interlocuções. Então eu penso que tudo isso acabou sendo tendo conexão uma coisa com a outra e acabou me levando até aqui, né, uma caminhada muito bacana. Uma coincidência buscada. A vida é meio que assim, né? A gente planeja uma parte, o resto da vida vai dando mais encaixadas. Mas, Léo, tu não lembro se tu comentou no início, eu acho que não, que tu é um carioca, um cariúcho. É verdade. Praticamente. Aham. Como é que é essa mudança, né? Existe muita diferença que tu observa, assim, no mercado de lá pro mercado daqui? Sim. Eu vim para cá há muitos anos, né? Eu penso que cariúcho é perfeito, né? São 17 anos aqui na nossa terra. Eu digo nossa porque eu já considero há muito tempo. Então, eu cheguei aqui em 2007. Tem sim, Julinha, tem muita diferença, né? O Brasil é muito continental, o Brasil é muito grande e as regiões têm características bem diferentes entre si, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nacional, atuar muito forte também no eixo Rio-São Paulo, parte do Sudeste ali, mas eu consegui circular bastante pelo país. Mas eu me encontrei muito na região Sul, e eu penso sim, tem características distintas de negociação, e aí não é uma questão de melhor, pior, mas nível de complexidade muda um pouco, o tom muda também, a forma de condução das negociações também tem suas diferenças, mas é muito bacana experimentar um pouco disso também do nosso Brasil, essas diferenças culturais, essas diferenças de tratar o todo, a questão das relações é muito bacana, é interessante também. Nosso pequeno país com vários países dentro. Exato. Vamos falar um pouquinho de Icatu, Léo? Vamos. Na Icatu, a gente sabe que o cuidado com as pessoas não é somente um discurso. O que tu enxerga que é o maior diferencial, né, aí cultural da empresa? Eu diria que a Icatu ela tem uma visão muito distinta no que diz respeito a pessoas. Ela é realmente uma empresa vocacionada para isso. Pensa num ambiente onde as pessoas realmente se importam. Eu diria que a gente está inserido nesse contexto, né? A preocupação com o outro, ela permeia a companhia como um todo. Isso é muito diferenciado, sabe?
toda a parte executiva da companhia tem uma preocupação muito grande com essa questão das relações humanas, do tratar o cliente, de tratar bem o colaborador, de ter relações muito estáveis e responsáveis com o mercado, com as empresas, com as famílias que depositaram grande confiança na nossa estrutura também. Então, eu diria que é muito isso. Existe uma afinidade e uma atenção muito grande com o outro. Isso é muito gratificante, estar inserido num contexto desse. Em cima dessa colocação, a gente já teve algumas interações sobre isso. A Icatu ela é muito plural em questão de gerações, Sim. enfim. Como é que se busca essa homogeneia nessa pluralidade? Nossa, até filosofei aqui, mas É isso. como é que busca essa homogeneia para todo mundo remar para o mesmo lugar nesse barco, né? Sim. Vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar um pouquinho da questão do nosso dia a dia, né? É uma empresa que se comunica de forma simples. Isso facilita. A teu comentário tem uma profundidade importante no que diz respeito a essa questão geracional. Os ambientes hoje eles estão repletos de gerações diferentes, né? Lidando todos os dias, que é a tua provocação. Quanto mais simples for a forma como nós interagirmos, melhor, né? Então, contato direto, a franqueza na hora do trato, a questão da cooperação, a questão do envolvimento, do propósito, né? Que é uma coisa que a gente busca bastante, né? Eu te diria até que é muito difícil falar de propósito sem lembrar do nosso líder, o César Salt, né? O César, ele sempre prega muito isso, né? A busca do propósito. Por que você está fazendo isso todos os dias, né? Qual o teu objetivo, né? A tua atenção com o todo. E isso acaba, sem dúvida nenhuma, permeando o time, as relações como um todo. E além disso, né, Léo, a companhia, a gente sabe, é líder em vida e previdência. O que na tua opinião, unido a todas essas características, essas qualidades que tu trouxe agora, né, faz a empresa ser tão sólida nesses segmentos? Eu penso que a questão da gestão, ela tem um componente muito importante nesse contexto, no que diz respeito ao posicionamento de mercado, né? A empresa sabendo muito bem, se posicionar muito bem nos segmentos que decidiu atuar, faz muita diferença. Nós somos exatamente isso, Júlia. Uma empresa de vida, seguro de vida, previdência e capitalização. As linhas são muito bem, como eu vou dizer, muito bem estruturadas nos seus times, nas suas diretrizes, nos seus comandos, né? E no seu posicionamento perante as empresas e como um todo, a sociedade como um todo. Isso ajuda demais. Agora, essa questão de ser uma empresa realmente referência foi construída no tempo, como tudo é construído no tempo. Então, a Icatu foi, ao longo de toda a sua história, sabendo muito bem para onde estava indo e aonde queria chegar. Isso é uma construção. E é muito bacana conseguir enxergar isso hoje, depois de mais de 30 anos, né? Como começou e como seguiu, de certa forma, muito compromissada com aquilo que estava destinado a ser feito até o presente momento. O seguro de vida, a gente sabe, para muitos, né, não é uma coisa tão tangível, talvez, uma coisa tão fácil de entender. A gente sabe que ainda existe, né, um caminho a se trilhar nesse sentido, população que ainda não tem acesso, né, a esse tipo de proteção. Como que tu tem trabalhado para transformar essa proteção em algo mais tangível para o brasileiro? Olha, não tem como não investir muito em comunicação, né? A gente tem procurado modelar a comunicação, mudando a forma e o tom como a gente se dirige ao público como um todo, né? Aquela questão que eu falei da clareza, da leveza, de não praticar aquele segurez em excesso, falar de forma absolutamente objetiva, né? Tentar levar mais informação para ambientes além daquele do nosso mercado de seguros, porque senão nós falaríamos apenas para nós mesmos. Então, como é que a gente, de alguma maneira, expande essa informação? Então, nós participamos de muitas ações de conteúdo, né? E aí eu vou pegar um pouco essa questão novamente do César, né? De ter o compromisso com conteúdo de qualidade que possa ser levado à sociedade, né? Como é que a gente pode levar mais informação, esclarecendo a importância dessa proteção, desse planejamento para o presente e para o futuro, de todos. Como eu disse, de famílias e de empresas. Léo, assim, a tua visão, especificamente na questão do seguro de vida. A gente tem números que eles crescem, eles são voláteis, eles modificam, eles mutam muito, né? E muito tu falou da questão da comunicação. Sim. Como comunicar melhor, como buscar mais essa aderência
das pessoas em relação ao seguro de vida, sendo que aí é uma opinião minha, né? As pessoas começam a buscar mais por 2 aprendizados, ou no amor ou na dor. E geralmente na dor acaba aprendendo mais. Sim. Tivemos 2 fatos recentes, agora como, nos últimos 5 anos, né? Pandemia, que afetou globalmente, Sim. e acredito eu que teve uma busca, uma procura muito maior para o seguro de vida, porque viu a importância de se ter algum resguardo, alguma proteção, alguma coisa que desse continuidade na vida das pessoas. E aqui para nós do Rio Grande do Sul, há pouco tempo também, a questão da enchente, que foi outra dor forte que nós tivemos aqui. Como aprender não só na dor, Sim. né? Como buscar esse tipo de serviço que é muito importante para a população, não só brasileira, mundial, mas não só na dor, só quando as coisas acontecem. Sim. Olha, esse ponto é bem importante, até quando a tua citação sobre a dor. Inegavelmente, a adversidade ela tem um efeito muito contundente e importante nesse processo. Recentemente, até algumas vezes, quando eu faço algumas apresentações, eu comento, quando esse assunto surge, da importância do seguro, a maturidade dos mercados, eu cito o exemplo do mercado americano, mercado europeu e mercado japonês, mercados absolutamente desenvolvidos e no que diz respeito a seguro. E aí eu faço uma provocação quase sempre quando a gente discute isso. O que que faz, ou o que que fez esse mercado se tornarem tão maduros nesse sentido? E eu diria que é o histórico de adversidades que sofreram ao longo do tempo, ao longo da sua história. Mercado europeu, né, o continente europeu, todas as guerras pelas quais passaram e outras adversidades que sofreram também, assim como o Japão, catástrofes e desastres naturais, os Estados Unidos também, tornados e outras coisas mais severas também. Isso é fato, que a adversidade traz uma noção de risco para a população muito maior. E, ao ter uma noção de risco maior, acaba-se tendo um comportamento mais previdente. Tá? Na sequência, naturalmente, entra fator educacional, questão econômico-financeira também, mas eu diria que e comunicação. O que está acontecendo no Brasil, nós tivemos de fato esses 2 eventos, eles trazem, sem dúvida nenhuma, uma consciência muito maior, mas junto com isso vem um movimento muito forte de comunicação de vários agentes, tá? E eu penso que todos de alguma maneira estão contribuindo bastante para esse processo, e o celular, claro, esses aparelhos acabam levando a informação de uma forma muito rápida e bem disseminada para o público em geral. O que eu estou vendo é um avanço muito rápido de informação e elevando a conscientização da importância desses produtos de proteção para o consumidor final. Não é à toa que nós tivemos o faturamento, na verdade, do seguro de vida ultrapassa o de automóvel pela primeira vez no Brasil. Então, nós temos sim um processo em evolução, em desenvolvimento crescente. Então, há um grande potencial para ser desenvolvido nesse sentido. Eu vejo com muito otimismo esse movimento, mas ele é gradativo, ele naturalmente é gradativo. Agora, a parte boa é que, na medida que ele vai se desenvolvendo, a tua contratação acaba incentivando da Júlia, sabendo que você tem o produto, teu comentário com ela, além daquela provocação que ela recebeu de um corretor ou de um planejador financeiro, ela conversa contigo e descobre que tu já tem essa contratação e isso começa a se multiplicar. Então, eu diria que quase que o caminho sem volta. Né? Em algum momento no passado, ninguém usava cinto de segurança. Né? Hoje, até para manobrar o carro, é quase automático sentar no carro e já colocar o cinto de segurança. O próprio seguro de automóvel, ele no tempo também as pessoas vão se conscientizando da importância de ter um produto como esse de proteção. O mesmo tende a ser desenvolvido no mercado em que nós estamos falando de seguro de vida e previdência também, de certa forma. Eu gosto muito dessa tua reflexão, Léo, porque eu acredito muito, né, fielmente, posso dizer há 25 anos já, que é a idade do JRS, nas pautas positivas. Então, eu sempre digo, né, a palavra ensina, o exemplo arrasta. E quando a gente tem um próximo que tem um seguro de vida, ou conhece uma família que precisou e tinha, é diferente, toca diferente, né, Léo? Demais, demais. Esse é um processo que eu acredito demais, que eu digo que essa questão, o ser humano, ele é assim, né? Ele tende a se espelhar. Então, o modelo funciona. Né? Então, por isso que essa questão do exemplo ela é muito forte mesmo. Para quase tudo na vida, funciona muito dessa forma. E eu penso isso. Na medida em que a coisa vai se desenvolvendo, e nós temos cada vez mais agentes participantes desse mercado propagando a informação, divulgando informação de qualidade, é o mesmo que acontece hoje no mundo dos investimentos, que vem crescendo bastante e também levando o seguro dentro desse movimento que está acontecendo.
Tem um outro ponto que eu gosto muito também, que envolve tudo isso, né, Léo, que é a questão da gente estar vivendo mais, a longevidade ativa, né? Sim. Como que tu enxerga o papel do seguro e da previdência nesse momento que a gente vive, que provavelmente vai ser cada vez mais crescente, né? Nós vamos continuar vivendo mais, temos mais conhecimento de saúde, temos mais tecnologia, né, para, enfim, ter mais tempo de vida, né, ativa. Como é que tu enxerga esse papel do seguro e da previdência também num cenário de longevidade? A gente, de alguma maneira, atuando com com esse mercado, eu diria que a gente tem um papel, exerce um papel muito forte naquilo que é fora do que nós consideramos um padrão normal de consequência. Eu diria assim, a morte precoce, mas também a sobrevivência, de alguma maneira, né? Então, aquele risco de sobrevivência. Então, é pensar, são produtos que, de alguma maneira, eles trazem uma proteção para o caso de uma adversidade precoce, mas também são produtos absolutamente eficientes para o aspecto de proteger a sobrevivência, né? Então, o planejamento que muitos fazem, às vezes, olha, eu me aposento com 65 anos e me programo para até os 80 ter uma renda e tudo, e de repente a gente se depara com uma realidade que não é mais 80, não é 85, mas pode ser 95 anos. Então a gente está falando, de repente, de mais uma década ou de mais 15 anos. Como lidar com as despesas dessa fase da vida Que vão ter. né? Então, um contingente significativo de pessoas acima de 65 anos possuem alguma doença crônica, né? Então, alguma questão também, algum tipo de limitação funcional. Tudo isso requer tratamento, requer medicamento, requer cuidado. Então, esse plano de vida e previdência ele é muito importante. Eu comento bastante quando a gente está pensando nos ciclos, né? Eu falo dos ciclos da vida, do ciclo de vida. Então, aquele primeiro ciclo que a gente fala, período em que está planejando ter filhos, está construindo patrimônio, então a gente pensa o seguro de vida quase que como um agente garantidor desse período. É um período de acumulação. E aí, ao ter o produto de vida e previdência, tu tem ao mesmo tempo um produto de vida fazendo esse ciclo de proteção no período de acumulação de patrimônio, que também é o período de acumulação de um produto de previdência. Então, ao chegar naquele ponto, eu falo isso até num gráfico que eu montei, quando se chega naquele famoso ponto de transição, que seria quando você se determinou para se aposentar, vamos dizer assim, 65 anos. Você me diz assim, meu plano é, até os 65 anos, ter feito a seguinte estrutura, né, de plano financeiro. Então, o seguro de vida acaba funcionando na verdade, como um agente garantidor desse processo. Quando chega nesse processo de transição, em que foi constituído o patrimônio, o período todo de acumulação foi constituído de previdência, o seguro de vida tende a assumir um outro tipo de papel, não mais como um agente garantidor daquele ciclo, mas como um outro tipo de fim que seria mais na linha de proteção patrimonial, questões de natureza sucessória. Então, continuidade. Exato. Então, é um processo muito importante para se ter atenção e contar com as seguradoras, contar com os agentes, né, com os profissionais qualificados para fazer exatamente um planejamento, na verdade, financeiro ou de vida, como eu digo, para cada um ou para cada empresa. Então, a realidade de um é diferente completamente da realidade do outro, seja ter ou não filho, seja o fator idade, seja o fator renda. Então, todos esses componentes entram no planejamento financeiro ou de vida de cada um. E aí, naturalmente, a gente, quando lida com aquilo que nos preocupa, naturalmente, tu tem um ciclo ou um período ali de transição mais tranquilo e confortável. Léo, na nossa parte 1, no final da parte 1, né, a gente estava falando um pouquinho das questões de longevidade. Sim. Então você estava explicando ali os ciclos de vida, como são vistos, né? E várias perguntas eu tenho para te fazer sobre isso, mas na tua opinião, por que a gente tem tanto medo de falar sobre a morte? Olha, eu diria que no final do dia é um assunto que é sensível demais para algumas pessoas, né? Remete à finitude, e ninguém quer falar de finitude, né? E eu acredito demais que houve uma mudança na forma como o mercado passou a tratar esse tema. E isso acabou aproximando o consumidor final para falar sobre o produto. Quando a gente começa a utilizar o que é real.
mais a expressão adversidade. Eu falo muito de adversidade, porque o seguro de vida, na verdade, ele não é um seguro para morte. Ele é um seguro para te proteger de adversidades. Por isso que existem coberturas além daquela que é a cobertura de morte. Nós estamos falando de invalidez e outras coberturas que podem ser, graves, é muito né, interessante. doenças graves. Então, tudo isso é uma composição que te protege, e tem muita coisa que se fala hoje, né, muito, né, do uso em vida do seguro. Então, isso é uma coisa que as seguradoras, né, nós nos preocupamos muito em desenvolver para criar exatamente essa percepção de valor para cada um que tem a interação com o produto, né? Qual é a percepção de valor que você tem em relação a isso? Então, ele saber que tem aquele produto e por quê. Ele já tem possibilidade de uso e até mesmo de assistências, que muitas vezes são compostas na configuração de uma contratação também. A gente está falando, esse ponto que tu trouxe agora é muito daquela pessoa, do cliente final, né? Qual é a percepção dele em relação ao valor que se dá ao produto seguro de vida, que pela explicação não é um seguro de vida, é seguro de vida e para a vida. Isso aí, né? Perfeito. Dois pontos que vocês tocaram ali em relação ao que tem para a vida, que é as doenças graves, que cada vez mais, né? Claro. Cada vez mais a gente vê isso, não sei se em decorrência de alguma coisa que a gente já sofreu nos últimos anos, enfim, mas cada vez mais a gente tem visto esse tipo de adversidade sendo mais presente na vida de todos nós. Não só esse ponto, tu tocaste também ali a questão que vivíamos, né? Até certa idade, hoje vivemos mais. Os últimos números que eu vi há umas semanas atrás era 77 anos, né? O que dá 28 mil dias, divididos assim, que a gente tem de sobrevivência nesse processo. Média, tem aquelas pessoas que passam muito da média, e essa média, segundo os estudos, tende a aumentar uma porcentagem muito maior ainda. Sim. Voltando para o início da pergunta, isso a gente sempre tenta falar para aquela pessoa lá no cliente final, digamos assim. Mas como buscar que o corretor hoje, que busca essa distribuição hoje que tem dentro da Icatu, né, do seguro de vida, como ele entenda e leve qual o trabalho que a Icatu faz, o Leonardo faz, para que ele leve a melhor informação. Porque assim, se a gente for fazer um comparativo com um produto mais popular, como o do carro, tu vai lá, segura para roubo, furto, enfim, e para a vida. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu preciso lá dentro, como é que a gente enxerga isso, como é que personaliza isso de uma forma que fique muito mais atrativo também, para que ele entenda essas, como a gente falou no bloco anterior, a dor que ele vai sentir, porque ele vai sentir. Né? Todos nós vamos sentir em algum momento da nossa vida. Olha, eu penso que nós estamos investindo muito em formação de profissionais, né? Isso é nosso dia a dia, né? O diálogo, a comunicação e a formação de profissionais. Nós recebemos muita demanda também do próprio mercado em relação a conteúdo envolvendo o seguro de vida, a previdência, de todas as formas. Desde a abordagem, passando pelos produtos efetivamente, né? Entender no detalhe a composição dos produtos, mas também entender como é que eu abordo um cliente, como é que eu lido com determinadas objeções. São normais. Que tipo de pergunta surge mais na hora que eu faço uma primeira apresentação de um produto como esse para um cliente, né, para um consumidor? Então, nós procuramos colaborar muito com isso, apoiar a ponta. Eu acredito muito que isso é parte do papel nosso como seguradora, né, de apoiar isso no sentido de expandir o nosso mercado. Quanto mais agentes estiverem preparados para falar desse tema com o público em geral, maior a chance desse mercado se desenvolver e crescer. É isso que nós acreditamos. Então a gente prepara muito material de qualidade, nós temos algumas trilhas de conhecimento que nós procuramos desenvolver com a ponta, né? Então são diversos os agentes e os formatos que nós adotamos, né, de encontros, muitas vezes trazendo especialistas, dinâmicas que a gente implanta e desenvolve com times de venda ou times comerciais de parceiros, né, porque é assim que a gente acredita que o mercado tende a se desenvolver, com esse tipo de preparo na base, né, levando toda a informação, mas com o máximo de qualidade e precisão na forma de ser levada. Eu acho que é mais ou menos por aí, Bruno. Léo, tem um sociólogo francês, Dominique Volton, que ele defende, né, que informar não é comunicar. Inclusive, existe um livro com muitas explicações dele justamente sobre isso. Porque a comunicação, ela é essa troca, né? Ela é essa bilateralidade. Ela não é simplesmente, como diz o ditado popular, eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que a pessoa entendeu. A comunicação, não. A comunicação busca essa troca. Quando a gente fala de seguro de vida, de venda consultiva, é muito mais comunicação do que informação, né, Léo? Sem dúvida, porque é entender o outro. A venda consultiva parte muito desse princípio. Eu preciso te entender, eu preciso te conhecer,
para poder levar a melhor solução. Como é que eu faço isso? Fazendo perguntas de qualidade. E aí a gente, de alguma maneira, leva um pouco desse conhecimento do que nós temos acumulado no tempo para os parceiros, para os agentes que estão no mercado hoje, poderem atuar de uma forma bastante precisa. Léo, a Icatu sempre valorizou, né? Como você disse agora, o corretor de seguros, o parceiro de negócios da companhia. O que tu diria para aquele corretor que ainda não está trabalhando com seguro de pessoas? Que dica tu daria? Trabalhe imediatamente. Eu digo porque é um mercado crescente, Júlia. A gente entende que hoje a penetração de seguro no mercado brasileiro, falando do seguro de vida, por exemplo, é muito baixa, né? Nós sabemos que hoje esse percentual que o mercado tem na casa de 15%, 16%, 17%, ele é superestimado porque uma boa parte, ou quase um pouco mais da metade dele, são contratações, contratos coletivos, né? Então, o contrato efetivamente adquirido, né, pelo consumidor, ele é de um dígito. Então, um mercado como esse, partindo do princípio que nós temos mercados maduros, como eu estava comentando antes, mas o mercado japonês na casa de 90%, o americano na casa de 70%, o Brasil tem muito espaço para ser desenvolvido. Por isso que eu acredito que o corretor deve entender mais desse mercado, procurar aprender sobre os produtos e, naturalmente, levar novas oportunidades de contato com o seu cliente da carteira. Então, tem corretores que, inclusive, estão fazendo muito isso conosco, né? Corretores que têm uma carteira muito consolidada em outros ramos do seguro, né? Estão em contato conosco, justamente abrindo frentes de desenvolvimento para essa linha de produto de pessoas. Então, baita de um mercado para ser realmente expandido. E o corretor de seguros, assim como os demais agentes, planejadores financeiros, escritórios de investimento, todos eles exercem um papel absolutamente importante nesse contexto todo. Léo, vamos falar de ferramentas? Vamos. Já estamos aqui dando um ânimo para o corretor, para aquele que já trabalha, para aquele que não trabalha, também um pontapé para ele começar. Mas vamos falar de ferramentas, né? A Icatu lançou no ano passado a sua assistente virtual da Icatu, né? Inteligência artificial generativa, é muito importante essa parte, gente, generativa. O Léo vai nos explicar por quê. Nos comenta um pouquinho sobre como que essa ferramenta tem aí democratizado, né, o trabalho do corretor de seguros. Sim. Eu diria que o principal objetivo foi instrumentalizar o corretor. Então nós criamos uma ferramenta, como você mesmo falou, de inteligência artificial generativa. Ela, naturalmente, pelo conceito dela, vai se desenvolvendo cada vez mais, se tornando cada vez mais funcional, mas ela já pode fazer parte da abordagem do corretor, dando uma dinâmica de trabalho para ele muito mais eficiente, né? O corretor pode, 7 dias por semana, a hora que ele quiser, interagir com consumidores e poder apresentar propostas, encaminhar uma carta para esse cliente, acompanhando a proposta em PDF, num tempo absolutamente reduzido. Na frente do cliente ele consegue fazer isso. Uma outra questão que é muito importante nesse contexto com a AVE é a possibilidade que o corretor, o agente tem de trocar com ela informação. Então é natural, na frente de um consumidor ali, de uma pessoa que tá sendo conversado sobre o tema seguro de vida, por exemplo, surge uma dúvida. E ele pode, naquele momento, se auxiliar da AVE para tirar essa dúvida. Uma cobertura específica, qualquer coisa que diga respeito ao produto, ele pode obter ali com a AVE na palma da mão, né? O que seria o modelo normal? Ele teria uma dúvida, ele poderia anotar, e depois ele teria que fazer contato com a seguradora para tentar ver como é que aquilo ali, se aquilo é ou não é, como é que é a cobertura, como é que não é, ou, eventualmente, pedir um tempo para poder ligar para alguém, ligar para um dos nossos executivos e consultar. Só que agora, com a AVE, ele tem um ganho de tempo absurdo. A disponibilidade na palma da mão dele o tempo todo para poder fazer esse tipo de atendimento com muita eficiência e muita agilidade. Só essa questão de geração de proposta, e outra, né, acaba demonstrando também para o consumidor uma tecnologia que agrada a todos que hoje estão na nossa zona de consumo. Porque qualquer um de nós gosta de usar uma ferramenta moderna que nos traga conforto e agilidade. É isso que a AVE entrega. Então, a AVE, que é a assistente virtual Icatu, está aqui e foi criada e foi concebida exatamente para isso e tem se expandido. Essa tecnologia e esse modelo de trabalho é algo que a Icatu vem trabalhando para expandir para outras de suas frentes, internas também, para ganho de performance e de agilidade na entrega e nos fluxos operacionais para o nosso mercado. Nesse mundo que a gente vive hoje, em que talvez seja por causa das redes sociais, a gente ficou muito ansioso, que é tudo muito rápido, né? Essa colocação da AVE,
ela tem tido uma aderência muito boa dentro da Icatu em relação a isso? Como é que o corretor está lidando com isso? Como é que o cliente está lidando com isso também? Porque tu foi falando, foi me vendo vários flashbacks, assim, de coisas que aconteceram no passado, principalmente de, eu preciso disso aqui, tá, mas isso aqui não é usual, vamos, só um minuto, vamos pesquisar, vamos ver. Então isso eu acredito que seja uma parte muito interessante dessa ferramenta que tu acabou de comentar. Como é que está a utilização do corretor para isso? Como é que está a aderência dele para esse processo novo? Porque é muito popular a gente falar de IA. Agora, usar a IA é outra coisa. Sim. Eu diria, eu estava lendo recentemente, até vendo um negócio muito legal, mas a melhor tecnologia é aquela que você não percebe que está usando, né? Isso a gente tem procurado atuar de modo a tornar a ave cada vez mais natural na vida dele. Talvez um dos ganchos mais eficientes seja esse de tirar dúvidas com a ave. Ele é muito rápido, né? Então isso tudo é muito rápido. E dá até para mandar foto, né, Léo? Exatamente. Nós temos, por exemplo, como a gente tem comentado, e eu lembro que quem me mostrou isso pela primeira vez foi o César Salto, né? Foi ele que me apresentou a ave até na hora que tinha acabado de sair, ainda estava interno, ele me mostrou. E aí, realmente, essa coisa de você estar na frente de um consumidor e, de repente, anotou alguns dados que são importantes para a elaboração da proposta, e na hora, está anotado no papel, a ave pode capturar pelo celular a imagem, ela naturalmente já interpreta aqueles dados que estão ali e vai te perguntar e te dizer se falta alguma coisa para ser acrescentado ou não para poder seguir com o processo de elaboração da proposta, tá? Mas eu diria o seguinte, esse processo, Bruno, tua pergunta é muito boa, ele é um processo de desenvolvimento, né? Tudo que é novo requer um período de desenvolvimento e de familiaridade, né? Então o que a gente percebe para tudo que a gente começa a experimentar, a troca de um celular ela é muito evidente nisso. A troca de um aparelho, por exemplo, ela muda a configuração, ela muda alguma coisa daquele contexto que está acostumado a mexer. Ao se habituar, aquilo vira normal. É a mesma coisa com a ave. Então, a gente está fazendo, desde o lançamento, nós temos feito um trabalho muito forte de propagar aquilo que ela pode entregar de valor para o corretor, né, e para o consumidor final, mas também ensinando e dando treinamento sobre isso também. E tem funcionado, mas é um processo naturalmente gradativo de uso, né, das ferramentas digitais que só trazem ganho para a gente. O objetivo sempre é esse. E aí, de novo, vou usar uma expressão que o César usou, que é tornar o ser humano expandido. Ele fala que a IA não é para substituir o ser humano, mas para torná-lo expandido, né? Eu acho que é uma visão muito interessante, né, e forte do que isso pode agregar de valor para todos nós, enquanto profissionais. Tirar aquilo que é muito básico e ganhar tempo, e para poder ter tempo de investir efetivamente nas relações. O grande poder e a grande força de um consultor, de um corretor, de um planejador financeiro, de qualquer agente comercial, é o relacionamento. É nisso que vale investir. O resto é ferramenta. Léo, citou aqui o César algumas vezes, já vou deixar aqui ao vivo e a cores, que ele venha também, né, para o Seguro Sem Mistério. Estamos tentando aí achar um lugarzinho na agenda do César, que a gente sabe que é corrida, né, mas a gente precisa que ele também venha trazer as suas reflexões que certamente, né, sempre enriquecem o nosso debate aqui. A gente estava falando da ave, né, Léo, ela aí é um exemplo muito claro de como a Icatu olha para a questão de inovar. Num mercado regulado como é o de seguros, Léo, na tua opinião, como que é inovar com consistência, ética, ter um equilíbrio em tudo isso? Ele absolutamente é desafiador, né? Então tem muitos limites regulatórios que trazem desafios para as operações, né? Para as empresas. Mas, de qualquer forma, há espaço para isso. Uma coisa interessante que a gente fala é que a inovação ela não tem que ser necessariamente disruptiva. Fazer diferente de forma mais eficiente já é uma inovação. Então, dentro de casa, a gente tem adotado esse conceito de tentar pensar o novo sem necessariamente depender só de tecnologia, tá? Mas usar de forma mais inteligente e funcional os recursos disponíveis. Então é o que a gente tem procurado fazer. Eu acho que é se comunicar muito. Tem muitas ideias que surgem de intercâmbio, né, no network, muitas das vezes. Participar de grandes eventos de qualidade, de conteúdo diferenciado. Conversar com profissionais de diferentes áreas. Conversar com empresas de diferentes setores acabam agregando valor. Nós acabamos agregando algum tipo de valor e também nós recebemos muitos insights que acabam nos ajudando a desenvolver, Júlia, para frente que até então não tínhamos pensado. Mas, sem dúvida, esse é um processo que é desafiador, mas toda a ordem regulatória existe para dar segurança ao nosso setor, para proteger o nosso setor e os consumidores. Então, e as empresas também.
O que a gente entende é que essa regulação também ela vai ao longo do tempo se adaptando, né? Toda a parte regulatória também está fazendo um grande esforço para se adaptar a esse novo. Vide o que a gente enxerga hoje de surgimento de novas startups, né? A própria questão de uso de tecnologia e inteligência artificial exigem que o órgão regulador também vá entendendo essa mudança de mundo que existe e vá se adaptando também. Sabe o que tu comentou agora, Léo, sobre essa questão, né, da inovação muitas vezes ser o básico bem feito ou, né, algo feito com mais eficiência, não necessariamente uma grande tecnologia ou algo disruptivo. E eu me lembrei de uma história que, acho que eu não contei aqui no Seguro Sem Mistério ainda, mas os mais próximos conhecem. Em 2020, estava eu, né, com 2 crianças, que eu tenho gêmeos, pessoal, de 3 meses, recém-nascidas praticamente, e estávamos na pandemia, enfim, e me surgiu a ideia, né, o Bruno também veio com essa ideia da gente fazer o Troféu JRS Drive-In. Quem foi a primeira pessoa que eu liguei? César Salti. Eu reuni todo um Que arsenal legal. de argumentos, né, para dizer para ele que nós tínhamos que fazer, porque, claro, era uma questão sensível, mas eu precisava saber a opinião dele para fazer ou não, né. E quando eu comecei a argumentar via vídeo, via call, ele disse assim: "Não, não, não, Julinha, pode parar, vamos fazer sim, vai, segue". Que legal. Não foi, Bruno, Que que legal. estava junto? É bem ele, né? É bem ele. É bem ele. Ainda mais sendo algo tão diferente. Eu falei para você Não gosta das coisas depois. diferentes. Não, né? Ninguém Então, gosta. assim, conhecem, né? E no fundo, ali para mim, literalmente foi disruptivo o que vocês fizeram, né? Eu achei incrível, eu te falei isso depois, extremamente ousado pro momento, mas muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem cuidado. Foi uma ousadia muito bem estruturada que vocês fizeram naquele momento ali. Deu um sinal muito legal pro momento que estava sendo passado. Então, a tua lembrança é muito bacana. Sim, sempre que me perguntam, Léo, em várias situações, né, o que desses 25 anos de JRS, claro, foram muitas as disrupções, mas essa eu acho que foi, assim, uma ousadia que a gente teve que ter coragem também, né, Bruno, porque perigoso, porque a gente teve que ter toda uma estrutura para cuidar de todas as pessoas, existia distância, então foi tudo feito com segurança, mas realmente pensando em entregar um momento para o mercado que fosse esse sentimento de, puxa, estamos longe, mas estamos juntos ao mesmo tempo. Do que a Enguru prega, né? Continuidade. É claro. Continuidade. A gente já estava cansado de estar preso, né? A gente que é tão... precisa dessa proximidade, social. né? Todo mundo que trabalha Sim. em relação ao seguro, comercial principalmente, precisa dessa proximidade com as pessoas, né? E acredito que isso seguiu também uma linha de continuidade das coisas, né? Não tá mais preso também, né? Claro, mas é pensar o novo mesmo. Esse teu comentário até foi curioso, né, do César ter participado, né? E é bem isso, né? Ele tem um compromisso muito grande com essa questão de pensar diferente e pensar o novo, né? E aí quando eu, inclusive, vim para Icatu, teve esse componente, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo César, né? De mercado, das relações estabelecidas, do que ele representava para o mercado de seguros como um todo, né? É uma grande referência e é um baita orgulho poder estar trabalhando junto, né? Pensando junto e construindo futuro, né? De alguma maneira, né? A gente não se dá conta. Eu falo às vezes em reuniões e com o mercado, né? A gente às vezes nem se dá conta do que a gente faz, o que reflete daquilo que a gente faz, né? Nós somos privilegiados de trabalhar com algo que realmente faz o bem, que entrega o bem para a sociedade, realmente protegendo, como eu falei algumas vezes aqui, famílias e empresas. Quantas empresas foram salvas? Quantas famílias foram amparadas por esse mercado em que nós atuamos? É um efeito muito positivo esse final que nós entregamos, né? Léo, eu já tive em outras oportunidades a oportunidade de falar, né, mas reforço aqui no Seguro Sem Mistério também, que tu, a Icatu, o César, toda a turma lá da Icatu, né, Kleber, a Claudinha, a Aline, se eu esqueci de alguém, gente, é um amor, mas eu amo todos vocês. Vocês têm um brilho no olhar muito grande pro que vocês fazem, então é uma turma que tem muita sinergia, né, Léo? Isso é muito legal. A gente preza muito por isso, né? A gente acredita que realmente isso traz resultados diferentes, né? Então essa troca, ela traz resultados diferentes. Essa interação, esse pensar junto faz a empresa maior. Não é fácil, claro que não é, né? Mas é um desafio constante, mas eu penso que essa ideia e essa vontade de fazer mobiliza, né? E eu acredito que a energia de todos ali contribuindo para que o ambiente fique sempre com esse brilho, como você mesmo colocou, agrega valor no tempo para o que a gente quer realmente realizar. Léo, daria para fazer muitas horas aqui de Seguro Sem Mistério contigo, mas a gente não pode finalizar sem o nosso quadro especial, que é o De Frente com a Liderança, hoje com o Leonardo Neustadt. Eu vou te fazer algumas perguntas e tu nos responde com o que vier à mente, pode ser? Nossa, vai. Com a liderança e o bioético. É isso aí. Uma palavra que define o setor de seguros hoje. Proteção. Um valor que guia a tua liderança. Acho que a questão da integridade do exemplo.
um propósito que representa a Ecatu. Compromisso com pessoas. Um produto que todo corretor deveria conhecer melhor. Seguro de vida e previdência. 2. Uma lição que o mercado de seguros te ensinou, Léo. Não tem como não falar isso, né? A importância de cuidar de gente, de cuidar do outro. Eu acredito que foi uma coisa que é muito marcante para mim. Eu penso nisso rapidamente ao receber uma pergunta dessa, ao ouvir uma pergunta dessa, é natural para mim pensar isso. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Um livro que todo mundo deveria ler. Um livro que eu particularmente acho bem interessante para a vida das pessoas é um livro chamado Mindset, né? Eu, inclusive, recomendei esse livro para várias pessoas. Acho que ele traz muita reflexão sobre a importância de não ter limites. Então, é um livro que eu diria que eu destacaria como um livro importante para ser lido. Se o mercado de seguros fosse uma música, qual seria, Léo? Nossa. Pessoal que já falou Beatles, já falou Rolling Stones. Aí tu tá me dando umas dicas muito boas. Muito boas. O pessoal tá pegando num rock muito legal, né? Eu te diria que... Aí você acaba falando a banda que você gosta e não aquela que o seguro te chama a atenção. Mas pode ser também, é uma referência aqui pro pessoal que tá assistindo. Eu gosto muito de uma banda chamada In Excess. É antiga, mas eu adorava. Olha, eu não conheço, vou procurar. Já saímos daqui com uma dica de algo para conhecer novo. Um hábito essencial, Léo, na tua rotina como líder. Reflexão. Refletir sobre o que está fazendo e sobre o que pretende fazer. Às vezes é difícil, mas a gente tem que exercitar demais e não deixar isso passar. Ter cuidado com as reflexões para que a gente tome decisões mais corretas e mais assertivas. Muito legal, Léo. Muito obrigada por essa conversa tão rica, tão inspiradora. Não vai se livrar da gente tão fácil, a gente vai te convidar. Eu que agradeço. Futuras oportunidades para estar com a gente também. Pela dinâmica de sempre, vocês são excelentes e esse espaço acaba sendo muito legal para a gente compartilhar alguns temas, até que não são tão usuais, às vezes, nos nossos espaços de mercado. E fiquei super à vontade. Obrigado, parabéns, JRS, mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Léo. E se você gostou desse episódio, curte, compartilhe, comenta lá no @jrs.digital para a gente seguir trazendo aqui para vocês tudo que tem de melhor no mundo do seguro, né, Bruno? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.